Bolsonaro ia fugir. Jair Bolsonaro passou 2 noites na embaixada da Hungria depois de ter o passaporte retido. Vai dar cadeia? Criminalistas avaliam que estadia na embaixada pode justificar prisão preventiva do ex-presidente. Caso Marielle. Ex-deputada Cidinha Campos conta quem é Domingos Brazão, preso por ser um dos mandantes do assassinato da vereadora. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivo nessa segunda-feira, 25 de março de 2024, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e também Eduardo Moreira, no YouTube, também pelo canal Com Brasil, uma rede de televisão comunitária e disponível em operadoras de satélite. A partir de agora, a gente conversa sobre diversos assuntos aqui, inclusive sobre a Polícia Federal que vai investigar o que foi fazer o ex-presidente Jair Bolsonaro na Embaixada da Hungria em Brasília. Não é isso, Chico? Boa noite, esse caso que foi revelado pelo New York Times. Coragem, Gabi! Comunidade séria, hoje é segunda-feira quente, depois de um fim de semana quente, do qual a gente deduz várias coisas importantes para o Brasil, né? Uma questão do crime, uma questão de Bolsonaro, a gente vai conversar disso. Vamos falar sobre isso. Pelo que a gente sabe até agora, né? O caso foi revelado hoje de tarde pelo New York Times. Ele teria ficado 2 noites na Embaixada da Hungria e logo depois de uma operação apurando, né, o golpe de Estado do 8 de janeiro, que apreendeu justamente o passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro por causa disso. Esse é um dos assuntos que a gente vai tratar por aqui, quais são as implicações jurídicas, se ele pode ser preso preventivamente, se não pode. Já adianto que sim, ele pode, mas a gente vai falar sobre isso, né? Falar disso. Spoiler. E também sobre o crime organizado, não teria como falar de outra coisa, desdobramentos do caso Marielle. O crime, me parece, né, tá com as membranas aí em todos os lugares, está dominando tudo. Está tudo dominado? Está tudo dominado. Vamos falar disso. Foi assunto hoje de manhã no ICL Notícias, primeira edição, assunto do meu querido Edu Moreira, assunto de Leandro Demore, de Rodrigo Viana, né? O que a gente já falou, né? O crime organizado entrou no Estado brasileiro, é o Estado que hoje funciona com o crime organizado, né? Bom, no Rio de Janeiro, está mandando um aviso para o Brasil. O crime organizado domina tudo. O crime organizado, eu diria que há, com ressalvas, é claro, 3 poderes no Rio de Janeiro. Atenção, não são executivo, legislativo e judiciário. Os 3 poderes que mandam no Rio de Janeiro são o narcotráfico, os traficantes, Comando Vermelho, as milícias e parte dos templos, das igrejas, que manobram seus rebanhos de gente até muito decente, evangélicos de bom coração, mas manobrados por pastores, picaretas associados a bandidos. Igrejas que lavam o dinheiro do crime. Nós sabemos que existem. O crime organizado, as milícias, o tráfico, ganham dinheiro ilegal. Passam pela igreja como doação e depois recebem, deixando lá um percentual para pastores e bispos picaretas. Sabemos que eles existem, claro que não são todos, claro que não são, e eu não quero fazer essa acusação aqui leviana, mas é preciso que se investigue isto, não é? E para investigar isso no Rio de Janeiro, não pode ser a polícia do Rio de Janeiro. Para investigar isso no Rio de Janeiro, o PSOL propôs, por exemplo, que a questão das milícias, o PSOL propôs, partido de Marielle Franco, para investigar as milícias, é preciso que os crimes sejam, que a investigação seja federalizada, que fique a Polícia Federal. Aliás, né, não queriam
que o Lula nomeasse o atual superintendente da Polícia Federal para o Rio de Janeiro. Porque se ele assumisse, descobririam que a polícia do Rio de Janeiro é corrupta. Falavam antigamente, uma banda podre da polícia. Hoje não, a gente sabe que tem uma banda honesta, mas a maioria parece ser podre. A maioria na polícia, tem gente no poder legislativo, e aí estão deputados apontados como assassinos, mandantes do assassinato de Marielle Franco. No Tribunal de Contas do Estado, de onde saiu Domingos Brazão, essa figura estranha, né? Em vários setores. Né? E também, claro, no Poder Executivo, no Poder Judiciário, aliás, desde o tempo em que se discutia jogo do bicho, né, a juíza Denise Frossard chamava atenção para isso, da presença do dinheiro do tráfico, do dinheiro das milícias dentro do Poder Judiciário. Sabemos que irriga setores ali, do Ministério Público, do Poder Judiciário, de tribunais, né, de desembargadores, isso foi dito. E eu recomendo, né, o Vale o Escrito da TV Globo, que mostra, né, esta promiscuidade, esta questão do crime organizado com o jogo do bicho, que é criminoso, e você vê no Carnaval todos se confraternizando. Delegados tidos como sérios, como o Rivaldo, assassino, acusado de ter acobertado o assassinato de Marielle. Olha ele aí, tinha cara de homem sério. Tinha gente do PSOL que achava até que ele era um cara um pouco progressista. Bandido, assassino. Nós vamos ver isso, já. Né? Mas aí você chega na avenida, se encontram ele, Capitão Guimarães, os bicheiros. E o Rio de Janeiro parece lindo e mostra a beleza da sua cultura para o Rio de Janeiro. Olha, eu sou um apaixonado por carnaval. Eu transmiti carnaval de São Paulo durante 20 anos. No Rio, alguns anos, também participei da transmissão do carnaval, por 3 anos. Sou um mangueirense de coração, apaixonado, mas nós sabemos que as escolas de samba, o jogo do bicho, o crime, a polícia, está tudo misturado e tudo se confraterniza na avenida. Né? É Rogério Andrade com a turma Vê se sair agora, né? Se for cassado o mandato de Chiquinho Brazão, acusado da morte, do assassinato de Marielle, de seu mandante, vai assumir quem? O filho de Anísio Abrão, né? Da Beija-Flor, bicheiro. Não tem muito jeito, já me disseram, não tem muito jeito. Bom, a gente vai vendo que no Brasil, assim como Demore lembrou hoje, na Itália, a máfia se infiltrou na estrutura do Estado, a tal ponto que o Estado já não tinha mais autonomia. No Rio de Janeiro, a gente vê isso claramente, e é por isso que o PSOL propõe que seja feita uma dura investigação sobre as milícias e que ela seja comandada pela Polícia Federal, seja federalizada, porque não dá para se confiar na polícia do Cláudio Castro, governador omisso, né? E nem, vou ousar dizer aqui, nem de forças do PT, como do vice-presidente Quaquaraquaquá, que foi prefeito de Maricá, e diz agora, eu não acredito que o Brazão Domingos e Chiquinho estejam metidos nisso aí. Né? São pessoas de quem ele gosta tanto. Olha, tem que se levar muito a sério. O presidente Lula federaliza a investigação das milícias, do narcotráfico no Rio de Janeiro. Põe a Polícia Federal em cima disso. Põe. Eu quero chamar a atenção disso. Inclusive, o secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubo, se quiser cuidar de segurança pública no país, comece a investigar a insegurança dos órgãos de segurança pública, principalmente a partir do Rio de Janeiro. E de olho em São Paulo, porque o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, vai importando o modus de segurança do Rio de Janeiro para São Paulo, com suas milícias. Já matou
quase 50 na Baixada Santista só este ano. É preciso ficar de olho, porque daqui a pouco esse pessoal toma conta do Estado. Este é o cenário, né? Jair Bolsonaro começou condecorando milicianos, elogiando as milícias, e o cenário é esse. Templos, Polícia Militar, Polícia Civil, deputados federais, deputado federal, Tribunal de Contas. A gente vê que o crime está metido nisso aí. O governo tem uma oportunidade única, que é entrar de sola nessa história e dar um basta em nome dos cidadãos, aí sim, de bem. Esses que pagam impostos e que são vítimas, ora de bandidos, ora de autoridades. Começou com Bolsonaro, favorecendo milícias. Depois, fazendo circular armas, para armar a sua milícia privada. Os Bolsonaros, a família está aliviada porque o nome dela não apareceu no crime, no assassinato de Marielle e Anderson Gomes. Não dá para estar aliviada, não. Porque a gente sabe quem matou, isso foi o que o Demore e o Eduardo Moreira falaram hoje de manhã, a gente sabe quem matou, foi Rony Lessa, quem foram os comparsas, ex-policiais militares, Nós sabemos quem mandou, deputado federal, conselheiro do Tribunal de Contas, delegado da Polícia Civil. Ah, mas não chegou nos Bolsonaro. Espera, quem matou Marielle foi o Estado. Foi o Estado brasileiro e o Estado do Rio de Janeiro, que está infestado de criminosos, de bandidos, que eu não os nomeio porque cabe à Polícia Federal, à investigação, apontar quem são esses. Agora, Bolsonaro está com medo, está com aquilo na mão, está com medo. Tanto está com medo que eu vou contar para vocês. A família não sossega, a familícia. No dia 12 de fevereiro, ou foi de março? 12 de março, né? À noite, Bolsonaro se escondeu na Embaixada da Hungria. 12 de fevereiro. 12 de fevereiro. Logo depois de ir lá em Mambucaba, em Angra, ter havido uma batida da Polícia Federal, né, e ter sido, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e mandar apreender o passaporte de Bolsonaro. E Bolsonaro, então, se refugia na Embaixada da Hungria. É um pré-homiciado, homiciado, com H. Homiciado é aquele que foge da mão da justiça. Ele se escondeu, olha imagens dele aqui, ele se esconde na Embaixada da Hungria, onde ele passou de segunda para terça, de 12 para 13, e depois de 13 para 14. Passou duas noites, olha, ele chegando à Embaixada da Hungria, para se esconder, recebido pelo embaixador. Sabe o que é isso? Medo. Bolsonaro é covarde. Bolsonaro é covarde. Que o gado aprenda isso. Vou usar uma expressão dura, mas a expressão do general Braga Neto, quando se referia ao general aparentemente legalista Freire Gomes. O que dizia Braga Neto? Freire Gomes é cagão. Bolsonaro é cagão. Bolsonaro é covarde. Bolsonaro se escondeu na Embaixada da Hungria, com medo de sair uma ordem de prisão para ele. E passou lá 2 noites, achando que a apreensão do passaporte já seria o primeiro passo para a sua prisão. Mas pode ter se complicado. Há juristas que dizem que ele ter se escondido antes da hora já é um alerta. Isso pode justificar a prisão preventiva. E daqui a pouquinho a gente conversa com o advogado, o jurista Bruno Salles, do Grupo Prerrogativas, que vai dizer que isso é motivo para prisão preventiva, sim. E atenção, bolsonaristas que abanam bandeira de Israel. Prestem muita atenção. Ele foi se esconder onde? Onde é que ele foi se homiziar? O covarde, o cagão? Ele foi se homiziar na Embaixada da Hungria. Hungria do seu parça. Quem é o parça de Bolsonaro? Viktor Orbán, homem da extrema-direita, que hoje é o chefe político da Hungria. Sabem quem é ele? Ele é antissemita.
Ele não é nem antissionista, ele é anti-judeus. E é lá que Bolsonaro foi. Vai à Hungria, leva a bandeira do Brasil e de Israel e balança na porta do palácio e vai ver o que acontece com você. É anti-judeus. Este homem é antissemita. E é lá que Bolsonaro se esconde. E mais, este homem é amigo, parça de Vladimir Putin. E é lá que Bolsonaro se esconde. Então, a gente tem que entender o papel de cada um, a covardia de cada um. Ele queria fugir, não é? Embaixada, meu caro Jair Bolsonaro, embaixada não é pensão, embaixada não é hotel, e embaixada onde você se homizia pode significar autorização para prisão preventiva. É disso que nós vamos falar agora. Bolsonaro que ajudou a infiltrar o crime no Estado brasileiro, não que não houvesse antes, mas ajuda a infiltrar e agora tenta fugir às suas responsabilidades, como covarde que é, como cagão que é. O crime que matou Marielle Franco é crime dos nomes que foram apontados, mas também é crime do Estado criado, fortalecido por gente como esse covarde chamado Jair Messias Bolsonaro. Tenho dito, acabou, é isso. Vamos começar? Tem gente para falar desse assunto aqui com mais categoria do que eu. Vamos começar chamando o Leandro Demore para conversar com a gente sobre essa notícia grave. Inclusive, a Polícia Federal já anunciou que vai investigar esse caso. E a Carla Gamba, nossa repórter também do slnoticias.com.br, na coluna da Juliana Dalpiva, disse que os funcionários da embaixada, ela apurou que os funcionários da embaixada disseram que eles foram dispensados para a estadia de Jair Bolsonaro. Ela apurou que essa movimentação gerou uma desconfiança ali. A gente vai falar a respeito disso, já vou chamar o Leandro Demore para conversar com a gente. Notícia que começou no New York Times, publicou imagens das câmeras de segurança e agora a Carla Gamba também conseguiu essas imagens para a gente aqui no ICL Notícias. Boa noite, meu querido. Semana começando tranquilinha, hein? Graças a Deus. Pois é, fala, meus queridos. Boa noite para a nossa audiência. Tudo bem, Chico? A gente gostaria só de uma semana de paz, né, Chico? Gabi, não, paz? Quero paz, não. Pelo jeito tá difícil. Paz. Eu não vim para a paz, eu quero infernizar a vida desses covardes, bandidos, ladrões do Estado brasileiro. Eu também, Chico. Eu gostaria muito que isso acontecesse logo, inclusive. Olha, o que aconteceu hoje há todo um caso a se analisar, porque a gente não sabe dos detalhes ainda. A gente vai comentar daqui a pouquinho os paralelos que tem, entre outras questões, a do Daniel Silveira, que é um paralelo que a gente tem na casa aqui, né, no Brasil, e do Julian Assange. São dois paralelos que a gente pode fazer. Mas, antes de mais nada, não surpreende, né, o Bolsonaro ter o seu passaporte apreendido. Ele teve as cautelares aí baseadas no artigo 312, né, do Código Penal, esse artigo baseou as prisões também preventivas na época e a apreensão de passaportes e também a proibição de que os investigados possam falar entre si. Está tudo lá na cautelar, que o sigilo foi levantado pelo ministro Alexandre de Moraes, então a gente pode ver claramente lá. O que é que pode ter acontecido aí, Chico? Como dizia um amigo meu norte-americano, estadunidense, né? Precisa clarificar ainda. Ele queria esclarecer, mas para clarificar, né? Precisa clarificar a coisa ainda. Mas para clarificar, a gente tem que entender o que o Bolsonaro foi fazer lá. A imensa maioria dos juristas já está dando por certo de que, vamos lá, se fosse uma pessoa comum, o Bolsonaro já teria preventiva decretada, né? O que nós estamos navegando nesse momento aí é o tal do cálculo político. Isso é uma coisa que se faz aí tradicionalmente na política, porque quanto maior o peixe, né, Chico, mais você tem que ter a certeza, quem já pescou sabe disso, de quando você vai puxar, né? Se você soltar muito, o peixe pode levar a sua isca embora, e se você puxar demais, pode estourar a linha. Então, é claro, a gente está lidando com um peixe grande, né? O Bolsonaro é uma figura popular, uma figura importante, que tem o apoio de milhões de pessoas. Então, é claro que nesses momentos, todo mundo que se movimenta em direção a uma eventual preventiva do Bolsonaro vai ter que ter assim, uma solidez muito forte de que isso vai gerar o mínimo de discussão possível, apesar do fato de que toda hora
que a gente fala na prisão do Bolsonaro, o Bolsonaro sendo preso vai gerar discussão, vai gerar apoio, vai gerar bater de pernas e ranger de dentes pelos seus apoiadores. Isso é natural. Agora, o que estamos em dúvida ainda, para tentar entender? Muito circulou hoje na internet a comparação de uma decisão do próprio Alexandre de Moraes em relação ao Daniel Silveira. O Daniel Silveira, ele pediu asilo político em 4 ou 5 embaixadas, ou seja, para 4 ou 5 países, quando o Daniel Silveira estava sendo ameaçado de prisão. O Alexandre de Moraes, eu lembro muito bem, ele pediu para que o Daniel Silveira explicasse esse pedido de asilo. Por quê? O pedido de asilo ele pode ser um indicativo de que ele está tentando fugir, né? Isso é uma grande questão. No caso do Bolsonaro, nós temos que ele ficou ali mocosado, como eu falei hoje de tarde, né? O cara estava mocosado lá por 2 dias, mas a gente não sabe ainda se ele deu entrada num pedido de asilo. E isso é fundamental para a gente tentar entender, nesse caso, de novo, né, Chico? Para entender o momento político, o humor político, se tem clima, é o clássico se tem clima ou se não tem clima. Se ele deu entrada com um pedido de asilo, ora, a coisa se complica muito para o lado do Bolsonaro, sem dúvida. Uma outra questão que foi colocada hoje pelas redes sociais, navegando por aí, é a questão do Julian Assange, né? As pessoas compararam. É claro que não estamos comparando o Julian Assange, esse sim, um herói, uma figura emblemática do nosso tempo, uma figura para os livros de história, do lado bom dos livros de história, com o Bolsonaro. Mas o Assange, ele, quando estava sendo perseguido pela justiça da Suécia, dos Estados Unidos e do Reino Unido, ele entrou na embaixada do Equador e acabou ficando lá por 7 anos. Só que o Assange tem uma particularidade, Chico. Quando ele entrou na Embaixada do Equador, ele ficou por um tempo ali, ficou, claro, uma crise diplomática, mas logo em seguida, assim que entendeu a gravidade da situação, o Rafael Correia, que era então presidente do Equador, ele naturalizou o Assange. Então o Assange ele virou cidadão equatoriano. E aí, por óbvio, as forças policiais da Inglaterra não poderiam entrar na embaixada para prender um cidadão estrangeiro, cidadão do Equador. Então isso acabou protegendo o Assange. Quando é que o Assange foi preso, que a polícia entrou ali, até tem imagens horríveis, né, que foram feitas de propósito também para ajudar ainda mais a destruir a imagem do Assange, as imagens quando ele foi preso, né? Quando muda o governo no Equador, esse governo equatoriano novo ele é cooptado pelos Estados Unidos principalmente, que querem levar o Assange para os Estados Unidos, o Lenin Moreno cancela a naturalização do Assange. Então, o Assange deixa de ser cidadão equatoriano. E aí sim, veja, o tal do princípio de extraterritorialidade, ele não é assim, uma embaixada ela não é absolutamente inviolável, né? Há vários momentos em que as forças locais podem sim entrar numa embaixada, no caso de um crime em marcha, alguma coisa que está acontecendo lá, um ato terrorista, alguma coisa assim. Não é que assim, ela não é considerada território de outro país. Ela é considerada território do país onde ela está instalada, mas claro que ela tem ali algumas proteções especiais que são inerentes aí às relações internacionais. Então, o caso do Bolsonaro não é, por enquanto, nenhum nem outro. Por enquanto, nós nem sabemos se ele pediu asilo e também, por enquanto, nem sabemos se foi prometido a ele pela Hungria algum tipo de naturalização. E aí, Chico, só para fechar o raciocínio, já vou para você. O que pode estar em jogo agora, para além do cálculo político, é o seguinte: meu camarada, nós tomamos o seu passaporte. Nós prendemos, aliás, preventivamente, o seu assessor, Felipe Martins. Foi preso justamente porque a notícia que se tinha na época é que ele não estava no país. Ele tinha ido para os Estados Unidos e não tinha voltado. Hoje sabemos que ele voltou, está no país, foi preso em Maringá, né, depois levado para Curitiba. Então é o seguinte, há sim uma elasticidade na lei, de modo interpretativo, que o juiz pode sim falar o seguinte: essa medida é para que você não se furte de modo que eu possa cumprir o processo penal, a lei penal. Ora, você colocou um pé fora do país, né? Então, assim, o Bolsonaro pode, por exemplo, ir para a Argentina hoje? Pode, ele não tem passaporte, mas ele pode ir via terrestre com a carteira de identidade. Agora, consultando muita gente hoje à tarde fazendo esse paralelo, Chico, se o Bolsonaro for para a Argentina, por exemplo, ele pode ir? Olha, pode. Sem passaporte? Pode. Ele pega a identidade e cruza a fronteira. Mas
Vocês acham, né, eu perguntando para vários juristas hoje, professores de universidades federais, pessoas que trabalham fortemente com direito, você acha que se o Bolsonaro fosse para a Argentina e ficasse lá um dia, uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, ia ter prisão preventiva decretada? Todo mundo com quem eu falei foi unânime. Com certeza, sim. Porque o cara não pode fazer um abuso dessa viagem e ficar na Argentina indefinidamente esperando a prisão dele para ele poder pedir um asilo num país estrangeiro, né? Agora, acaba de sair aqui uma matéria do Jamil Chad, né? Chico Sá me manda aqui. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva convocou o embaixador da Hungria em Brasília, Miklos Halmai, para se explicar diante das informações da presença de Jair Bolsonaro na Embaixada da Hungria. Sua presença é aguardada ainda hoje, segunda-feira. O embaixador Miklos Halmai não será recebido pelo chanceler Mauro Vieira, mas apenas pela chefe do departamento que se ocupa da Europa, Maria Luísa Esquel. Na prática diplomática, a convocação de um embaixador tem como objetivo pedir esclarecimentos e mandar uma mensagem de que um gesto daquele governo estrangeiro não foi bem aceito. Olha, o governo brasileiro não gostou do embaixador ter recebido o covarde, o cagão, como diz Braga Neto, lá, né? Assim que o jornal The New York Times revelou que Bolsonaro se escondeu na Embaixada da Hungria, 2 dias depois de ter o passaporte retido, né? Diplomatas brasileiros se reuniram para avaliar qual seria a resposta, mas a paciência de uma ala do Itamaraty com o húngaro já começou a se esgotar. Há pouco mais de um mês, o Itamaraty já havia avisado aos representantes húngaros que não era adequada a intromissão de autoridades de Budapeste em temas da política doméstica brasileira. Sem anunciar publicamente, então o Itamaraty convocou para consultas o embaixador húngaro em Brasília, Miklos Halmai, antes da passagem de Jair Bolsonaro pela embaixada. Em fevereiro tinha sido uma postagem em redes sociais, porque o primeiro-ministro e líder da extrema-direita, o fascistoide, nazistoide, Viktor Orbán, postou nas redes uma foto ao lado de Bolsonaro escrevendo: "Este é um patriota honesto, continue lutando, senhor presidente." Bom, a data era 8 de fevereiro, horas depois de iniciada a operação da Polícia Federal sob a suspeita de participação de bolsonaristas e militares numa tentativa de golpe de Estado. Naquela época, quem recebeu o embaixador foi a mesma embaixadora Maria Luísa Escorel, que agora vai ter que encontrar com ele outra vez. Inclusive, a Márcia Cunha nos avisa aqui que a representante do Itamaraty já vai ouvir pela segunda vez um embaixador aqui, fazendo um acréscimo nessa informação. Olha, talvez fosse um bom ornamento, ao invés de joias da Arábia, meterem logo a tornozeleira nesse covarde Jair Bolsonaro, né? Uma tornozeleira, para saber qual embaixada. Né, Chico? Agora, é curioso, né? É tudo por Israel, viva Israel, né? Mas acontece que o Viktor Orbán é anti-judeu. O Viktor Orbán é radicalmente antissemita. E é para lá que Israel vai. É bom falar com o gado, leva a bandeira de Israel, mostra na frente lá. A gente está agora diante, Chico, de uma disputa política, né? É uma disputa pública, né? Para além de uma disputa dentro dos autos, como se diz, que é o processo em si. Se a gente fosse olhar o processo em si, ele estivesse dentro de um ambiente asséptico, hiperneutro, não contaminado, mas a gente sabe que a justiça não funciona assim. Aliás, é bom deixar claro, né, Chico? A justiça não funciona assim em nenhum lugar do mundo. Isso não é uma característica brasileira. A gente fala, no Brasil o STF reage a não sei o quê. Gente, nos Estados Unidos é assim também, na Itália é assim também, na França é assim, em todos os lugares, tá? Não é nenhuma iguaria brasileira que o judiciário, ele se move também conforme alguns cálculos políticos. Isso é assim porque a justiça é feita por seres humanos. Claro que ela vai fazer cálculos políticos. Então, o que a gente está vendo é uma disputa pública e uma tentativa também, a gente falou na semana passada do áudio do Mauro Cid, isso aqui tudo se insere no mesmo contexto, né, Gabi? É uma tentativa, é uma estratégia, vejam só, contínua de desmoralização do processo, de desmoralização dos procedimentos legais, do juiz, da Polícia Federal. O que acontece a partir de agora, Chico? A gente viu as imagens. Se o Alexandre de Moraes, por exemplo, ou o STF, não tomam nenhuma atitude,
Isso é uma vitória imensa para os bolsonaristas, porque isso é uma desmoralização. Os caras falam o seguinte: o Bolsonaro faz o que ele quer, o Bolsonaro vai para onde ele quer, tem o Código Penal do Bolsonaro. Se fosse um Zé Ruela, o Zé Ruela estaria preso já. Agora, o Bolsonaro, ele é peitudo mesmo. O que a gente vê como fraqueza, Chico, nesse ponto, eu acho importante a gente salientar isso. O que a gente vê como covardia, como fraqueza, e a gente justamente, muita gente faz a comparação com o ex-presidente Lula, que poderia ter fugido e não fugiu. Teve uma capa da revista Veja completamente fantasiosa que o Lula ia fugir para a Itália, isso nunca aconteceu. O que a gente vê como fraqueza, para a pessoa que está com dissonância cognitiva, e ela tá dentro da bolha do WhatsApp, e ela tá com o Bolsonaro para o que Deus der, pro que der e vier, e ela foi lá no dia 25, e 90% tem certeza que o Bolsonaro ganhou a eleição. Para essas pessoas, esse ato do Bolsonaro ele é visto como uma molecagem, uma trollagem, uma traquinagem e um tapa na cara da justiça brasileira. Tipo assim, eu vou onde eu quero, eu faço o que eu quiser e vocês não vão fazer nada comigo. O que é que vai acontecer daqui para frente? Ora, está se falando eventualmente que a Polícia Federal pode pedir algumas medidas para o Ministério Público Federal, vai cair na mão do Paulo Gonet, o Ministério Público Federal pode se manifestar para a Justiça e reforçar esse pedido de medida ou não. Quais seriam, Chico? Talvez colocar uma tornozeleira eletrônica no Bolsonaro? A preventiva logo. Ou uma preventiva logo, que é difícil nesse momento, até pelo menos o STF tentar entender o que aconteceu. O que é que o Bolsonaro foi fazer lá? E outra, que tipo de informação o STF pode conseguir de uma embaixada estrangeira? Quantos dias demora isso? Quanto tempo demora isso? Então é um jogo que a gente está vendo sendo jogado todos os dias. Na semana passada nós falamos do Mauro Cid, isso faz parte do mesmo jogo, isso faz parte da mesma coisarada toda, isso não são coisas que são desconectadas. Só uma coisa, Gabi, eu acho importante a gente também pensar aqui o seguinte: muita coisa que aconteceu no Brasil nos últimos anos, principalmente os inquéritos que estão sob a guarda-chuva do Alexandre de Moraes, muitas e muitas vezes, nós mesmos como jornalistas tivemos dúvidas, e quando os sigilos foram levantados, a gente viu que tinha mais coisa dentro do ovo da Páscoa do que a gente conseguia ver por fora. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente colocou em dúvida, acho que isso aqui está exagerando, isso aqui não é por aí, não sei o quê. Aí levanta o sigilo, a gente vai ver que os caras tinham feito barbaridades durante o processo. A gente não sabia, até janeiro agora, quando teve o evento em relação ao 8 de janeiro, aquelas falas que o Alexandre de Moraes falou e mostrou de grampos de pessoas que estavam literalmente planejando matá-lo, enforcá-lo e arrastá-lo em praça pública. Nós não sabíamos disso. E nós colocávamos, de vez em quando o Alexandre pode exagerar e tal, não sei o quê. Então, eles sabem de coisas nas investigações que nós não sabemos. Eu não duvido que a gente venha a descobrir coisas em relação a esse caso da embaixada no futuro. Como, por exemplo, talvez pode ter rolado o papo, o vazamento, sobre uma questão real ou não, de poder sim, talvez ter uma preventiva em cima do Bolsonaro no carnaval. Esse negócio vaza, o Bolsonaro se esconde numa embaixada. E aí a operação não acontece. Se eventualmente esse tipo de coisa aconteceu, Chico, isso vai estar documentado. E aí a gente vai dar muitas e boas risadas no futuro quando a gente olhar para dentro desse processo que a gente não tem acesso, por enquanto, ao inquérito. Tem informações aqui de contexto também, porque hoje o próprio ex-presidente aqui em São Paulo, ele declarou que comparece frequentemente a embaixadas e, lógico, ele negou a busca por asilo. Hoje de tarde, o advogado dele, o Fábio Weingarten, publicou uma nota, inclusive, no Twitter, negando que o ex-presidente tenha passado noites na embaixada em busca de asilo político. Aí vamos dar uma olhada no que ele disse, na mensagem na rede social. Ele diz assim: num dia está na água em Angra dos Reis, no outro está tentando desaparecer numa embaixada. É a maluquice total, não sabem mais como conter o derretimento do governo e atacar o presidente Jair Bolsonaro. Aí tem uma nota, inclusive, que ele tem um trecho aqui, que eu vou pedir para a nossa produção colocar aqui na tela, o Gabriel Vento. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, passou 2 dias hospedado na Embaixada da Hungria em Brasília para manter contatos com autoridades do país amigo. Quaisquer outras interpretações que extrapolem as informações aqui repassadas se constituem em evidente obra ficcional,
sem relação com a realidade dos fatos e são, na prática, mais um rol de fake news. Gabi, vamos colocar as coisas num contexto, porque as Vamos. pessoas que estão nos assistindo, elas não têm obrigação de estar informadas, a gente está aqui justamente para isso, tá? O Bolsonaro foi para a embaixada de um país estrangeiro para manter contato com autoridades de outro país. Vamos colocar o fato gerador disso tudo que está no vídeo do New York Times. O Bolsonaro chega no meio da noite na embaixada. Dorme 2 noites. Dorme 2 noites. E no vídeo, Chico, nós vemos funcionários correndo de um lado para o outro, pegando travesseiro, cobertor e máquina de café. Então, essa visita, ela claramente, o que a gente dá para dizer, ela não parece uma visita programada de quem marcou na agenda e foi lá manter contato com pessoas de outro país. O cara chegou no meio da noite e foi se mocosar lá, tá, gente? Vamos deixar bem claro isso aqui. A despeito de ter uma preventiva do Bolsonaro ou não, o Bolsonaro foi se mocosar na embaixada da Hungria. É muito possível que ele tenha recebido alguma, até bati no computador aqui, alguma informação que era real ou boato de que ele seria preso. É possível pela característica do que está acontecendo ali, gente. Isso é evidente. E só para fechar, Gabi, vamos pegar o outro exemplo, então, que o Fábio Weingarten deu, do jet ski. Veja como tudo é no limite da lei. E nós temos, claro, a partir de agora, eu já tenho falado isso há um bom tempo, né? O Código Penal do Bolsonaro. Nós temos um Código Penal, que é o CPB, que é o Código Penal do Bolsonaro, que é o seguinte: em qualquer situação do cidadão comum que tivesse busca e apreensão na casa do cidadão, como aconteceu com o Bolsonaro em Angra dos Reis, e pessoas da casa, por acaso, na hora da busca e apreensão, tivessem saído com 2 jet ski de casa e tivesse voltado com um só, essas pessoas também teriam a prisão preventiva decretada. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. O Bolsonaro está protegido pelo cálculo político. Então, o exemplo do advogado do Bolsonaro do jet ski é péssimo para o que a gente está falando aqui. Tá? Então, as pessoas que analisem, vejam as imagens aqui e me digam se parece que alguém marcou uma agenda para chegar no meio da noite do carnaval, mocosado, correndo com máquina de café e travesseiro para montar um quarto para o ex-presidente, se isso tem cara de agenda para falar com alguém ou tem cara de alguém que ouviu alguma coisa no pezinho do ouvido. Olha, tem uma movimentação aí. Podia nem ser com o Bolsonaro, mas algum amigo da PF lá, né? Porque tem também lá dentro, né? Algum brother, alguém ouviu alguma coisa e fala, ih, fica de olho, os caras estão se mexendo aqui, hein? E marcaram plantão pro carnaval, Bolsonaro, olha aí, ó. Tem plantão na PF, não sei aonde, lá em Brasília, no carnaval. Fica de olho que pode dar ruim. O cara pega e vai se mocosar na Embaixada da Hungria. Para isso, a gente não precisa pensar, chegar muito longe para ver que tá bem claro o que aconteceu aí. A palavra correta é homiciar, com H, né? Que é quem foge da justiça. Homiciado lá, se a justiça quisesse pegá-lo. Agora, tem duas coisas que eu não estou entendendo, Demore. Se você tiver alguma ideia, me ajude. Primeiro, essa notícia saiu no New York Times. Eu não vi ninguém da imprensa brasileira descobrindo isso, né? Da grande mídia e tal. Saiu no New York Times, inclusive imagens e tal. Isso uma. A outra é o seguinte, por que ele não correu para a embaixada do Netanyahu? Por que ele foi correr para a embaixada que é anti-Israel, de um governo que é antissemita? Eu não entendi. Podia ir para debaixo da saia do Netanyahu, até do Milei, se quisesse. Mas não, ele foi para um antissemita, amigo do Putin. Você entende isso? Eu não entendi. Veja que na prática é aquilo que eu falei, o Bolsonaro pode até ir para a Argentina, se ele quiser alugar um apartamento e ficar lá, nada impede que ele faça isso. Ele não precisa de passaporte, né? Isso não está na cautelar. Se a gente vai se ater só ao que está a cautelar, há uma vertente de juristas que vai falar o seguinte, não, aprenderam o passaporte, então ele não pode viajar para país estrangeiro. Mas se você não precisa do passaporte, pode. Ora, isso é contralógico. Aprenderam o passaporte porque ele não pode dar pé no Brasil e fugir do Brasil, mas não pode aprender a carteira de identidade do cara. Então isso não está na cautelar. Óbvio que isso não vai estar na cautelar, né, Chico? Agora, New York Times, eu não entendi, mas foi lá que foi sair, né? Deu no New York Times e a embaixada da Hungria. Eu vou reportar, Chico, isso aos nossos bons repórteres, um deles, o Paulo Motorim, né, que é um camarada nosso que está sempre por aqui. Ele é um dos caras que assina essa matéria. Essa matéria, se não me engano, foi assinada a 4 mãos. Eu falei com o Motorim mais cedo, ele falou, cara, passei os últimos tempos aí dormindo 3 horas por dia com a tensão que foi apurar esse negócio. Beleza. Olha, vou despedir que a gente tem gente na área aí dizendo que
Sim, o cara pode ir em cana. Falou, Demore. Obrigada, Valeu, Demore. gente. A gente se fala Tchau. essa semana. Quem é que tá Vai. aí na área? A gente agora vai conversar com o advogado Bruno Salles para explicar para a gente todas essas questões jurídicas, né, envolvendo a ida de Bolsonaro à embaixada. Primeiro, eu vou dar boa noite para o advogado criminalista Bruno Salles, né, para avaliar essas medidas cabíveis contra Bolsonaro. Doutor, boa noite. Obrigada por aceitar nosso convite. Boa noite, doutor Bruno. Boa noite a todas e todas. Estou à disposição aqui do ICL. Bom, a primeira pergunta é a pergunta que a gente tem que fazer, que todo mundo aqui no chat está fazendo, toda a nossa audiência essa história justifica, doutor Bruno, uma prisão preventiva de Bolsonaro? Olha, se forem identificados elementos, a Polícia Federal já está investigando nesse sentido, de que a saída à embaixada tinha o destino de evitar uma possível prisão, então, nesse caso, nós temos, sim, uma hipótese que ela se enquadra na previsão do artigo 312 do Código de Processo Penal, que traz os requisitos da prisão preventiva. Entre eles, a gente tem a conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. O que é a conveniência da instrução criminal? É quando se percebe que a pessoa está tentando interferir na investigação ou que ela tem informações de bastidor da investigação e de que ela está um passo à frente, que ela pode frustrar alguma medida dessa investigação, inclusive a prisão. E a conveniência da aplicação da lei penal é quando uma pessoa tem a intenção comprovada de fugir da aplicação da lei penal. Como que se foge da aplicação da lei penal? Se escondendo, saindo fora do Brasil ou indo para um local em que essa pessoa não possa ser presa, que é o caso de uma embaixada, que não é um território estrangeiro, como muita gente diz, não é isso, mas que tem uma inviolabilidade por conta de tratados internacionais que os países acabam acatando por uma reciprocidade. O Leandro Demore estava falando isso, não é algo que não pode entrar, mas por conta disso há no âmbito internacional o respeito ao território da embaixada por ser inviolável. Então, se a Polícia Federal conseguir amealhar elementos de que é saída à embaixada de noite, na data próxima à operação, no dia, e acho que isso é importante, no dia em que ele convoca a manifestação na Paulista, tá? E isso for entendido como algum meio de frustrar a aplicação da lei penal, há um requisito para uma prisão preventiva. O fato de haver o requisito da prisão... Pode falar, Chico. Não, porque o doutor Fernando Augusto Fernandes, doutor Fernando Fernandes, que volta e meia fala com a gente aqui, Heloísa Vilela acaba de me passar, seu amigo, doutor Fernando Fernandes, professor de Direito, diz: a determinação do ministro Alexandre de Moraes de impedimento de deixar o país e recolhimento do passaporte foi substitutiva à prisão por ser medida menos gravosa e foi desrespeitada. Quer dizer, Alexandre de Moraes recolheu o passaporte porque era uma medida menos drástica do que a prisão, né? E foi desrespeitada. Isso pode gerar o imediato recolhimento à prisão por Bolsonaro ter descumprido medidas preventivas, alternativas à prisão preventiva. É mais ou menos na linha do que o senhor está dizendo, né, doutor Bruno? Mais ou menos. Eu não vou muito nessa linha do meu querido amigo professor Fernando Fernandes, porque isso implicaria a gente reconhecer que ele pisou num território estrangeiro. Isso não é verdade. A embaixada não é um território estrangeiro, então ele não saiu do país, né, por estar numa embaixada. Então, eu não vejo que aí teria um descumprimento de cautelar. Espera, ele não saiu do país? Ele não saiu do país, mas a mão da justiça não poderia alcançá-lo dentro da embaixada de país estrangeiro, ou poderia? Exatamente. Por isso que eu não acho que é um descumprimento da cautelar anterior. Eu acho que é um novo fato. É um fato que precisa ser investigado, que tem uma série de elementos de convicção que apontam que ele não foi lá
para simplesmente ter relações diplomáticas com o governo da Hungria, até porque ele não precisa passar 2 dias dentro de uma embaixada para falar com qualquer pessoa. A gente sabe, isso não para de pé, não é algo que é razoável. E agora a Polícia Federal provavelmente vai fazer uma investigação muito, muito criteriosa, ouvindo as pessoas da embaixada, inclusive brasileiros. Tem brasileiros que trabalham na embaixada, além do corpo diplomático húngaro. Né? Tem pessoas que limpam, tem pessoas que auxiliam, tem motoristas. Todas essas pessoas vão ter que depor sob juramento, né? Sob pena de perjúrio, se não falarem a verdade. Então, essa investigação vai determinar se, de fato, houve uma tentativa de frustrar a lei penal. E nós temos um precedente, que é o precedente do Daniel Silveira, na ação penal 1044, em que o ministro Alexandre de Moraes considerou que a visita às embaixadas para pedidos de asilo poderiam configurar, sim, um requisito de prisão preventiva e o levou ao cárcere preventivamente por ter feito basicamente a mesma coisa que agora se comprova que Jair Bolsonaro fez durante o Carnaval. Eu quero aproveitar que a gente entrou nessa história de território estrangeiro ou não, porque o João Paulo Charlot, que também é jornalista, mas com bastante experiência em assuntos internacionais, ele fez algumas explicações também nas redes sociais dele, e acho que a gente tem essa imagem aqui, se a gente puder colocar também, porque aí eu posso aproveitar e perguntar para o senhor sobre o Bolsonaro, na avaliação dele, não foi pedir asilo na Hungria, que é o que está sendo apurado, inclusive, né? Ele diz que recebeu na prática, é isso que ele está dizendo aí na rede social, quando ele entrou na embaixada pelos termos da Convenção de Viena. E acho que vai justamente... Não foi formalizar isso, mas também não foi lá para dormir de conchinha com o embaixador, né? Por 2 dias. Vou usar a expressão de um... Exatamente. Quando ele está na embaixada, ele já está asilado, né? Ali ele já tem uma proteção do direito internacional de inviolabilidade. Então, isso com certeza vai ser levado em consideração pela Polícia Federal, pela Procuradoria-Geral da República e pelo ministro Alexandre de Moraes na hora que tiverem uma decisão em relação a isso, né? É claro que a prisão não é a única medida. Poderiam ser decretadas outras medidas cautelares diferentes da prisão. Por exemplo, aqui eu só vejo um problema, por exemplo, né? doutor, só para a gente... Monitoramento eletrônico, por exemplo. Mas você põe a O problema é tornozeleira, o seguinte... ele entra lá, o que você vai fazer? Já entrou. Exatamente, o monitoramento eletrônico não seria eficaz, nesse caso, para combater a cautelaridade, porque ele pode, com a tornozeleira eletrônica, entrar numa embaixada e ali a inviolabilidade o protegeria, né? Então, é uma situação que é complexa, porque realmente, o Demore estava falando, há um cálculo político em se prender preventivamente um ex-presidente da República, um candidato às eleições de 2022, que teve milhares de votos. É um cálculo político, sem dúvida nenhuma. E eu falo isso com tranquilidade porque fosse em qualquer outra ocasião, fosse um empresário investigado numa investigação por lavagem de dinheiro, por exemplo, já estaria preso, sem dúvida nenhuma. Nesse momento já teria sido decretada a prisão por conveniência da instrução penal e por tentativa de frustrar. Né? Isso é um caso clássico, já tem na jurisprudência. Qualquer tipo de tentativa de frustrar pode levar à prisão preventiva. É claro que nesse caso, a gente está falando de um ex-presidente da República, é importante saber que haverá uma reação e a Polícia Federal, o Judiciário, vai ter que tomar uma decisão levando isso em conta. E aqui é que entra esse jogo de xadrez, esse tabuleiro. A tornozeleira pode ser uma medida ineficaz. Pode ser uma medida que, na verdade, não tem relação, não teria eficácia em relação ao ato de ir até uma embaixada, principalmente em Brasília, que de qualquer lugar você consegue chegar numa embaixada em 20 minutos. Nosso chat sugere uma bola de ferro amarrada na tornozeleira. Uma bola de ferro, mas também não adianta, ele carregaria isso. Quer dizer, é uma situação que a gente vê que houve uma tentativa, né, preventiva de fugir à ação da justiça. Isso parece para mim estar claro.
Ninguém vai passar 2 noites numa embaixada sem um motivo, né? Podia ir para um hotel, podia ir para a casa de Angra, não vai para a embaixada. Então, vamos ver o que é justiça. Sozinho, né? Sozinho. Sem auxiliares. Auxiliares sem a chegam Michele. Depois. Sem a Michele. Sem a Michele. Pois é. São vários indícios que eu acho que realmente complicam o Jair Bolsonaro, as versões que ele vai ter que apresentar, né? A versão que a defesa traz é de que ele foi lá para negócios diplomáticos. É difícil, 9 da noite, logo depois de uma operação, vai precisar sustentar e talvez explicar. De repente, se ele conseguir mostrar ali que teve uma agenda de um dia inteiro e que precisava de um telefone especial que ligasse só para a Hungria, mas é algo quase fantasioso, né? É uma situação difícil agora para o ex-presidente. Muito bem, vamos continuar acompanhando então o Dr. Bruno Salles, que é advogado criminalista. Salles Sempre um prazer te receber. Um abraço e até uma próxima. Uma boa noite, obrigado. Obrigado a vocês. Venha sempre aqui no ICL, é um prazer te receber. Só chamar. Grande abraço. Obrigada. Gabi, mas eu achei sensacional aqui no nosso chat, alguém falou, será que ele foi lá para quê? Procurar alguém para dormir de conchinha? Para dormir de conchinha, embaixador? festa do pijama. Não, o William tá já mandou fugindo. várias hipóteses aqui. Covarde, Festa, cagão, rave. como diz, para usar as palavras de Braga Neto, do nosso general Braga Neto. Cagão, medo. Vamos chamar a Elô Vilela para continuar falando dessa história. Elô, que já vai chegar logo com essas mensagens chegando. aqui Diga, no Elô. nosso chat. Oi, Elô, boa noite. Saudades. Boa noite, tudo bom, gente? Tudo Olha bom. só, eu estava aqui conversando com a gente está tudo ótimo, né? Com o Bolsonaro já não sei, mas eu estava aqui conversando com o pessoal da diplomacia e eles me confirmaram que a reunião com o embaixador húngaro já aconteceu, foi ali por volta das 6 da tarde, durou cerca de 20 minutos e, pelo visto, ele entrou mudo e saiu calado. Basicamente, não disse nada, ouviu o que tinha que ouvir, falava com o seu país pelo telefone e não disse absolutamente nada. Então, com certeza foi lá só para ouvir mais uma vez, porque já tinha acontecido antes, né? Foi lá ouvir novamente que eles não devem interferir nos assuntos internos do país, no caso do Brasil. Muito bom, Elô. Além disso, né, já foi a segunda conversa, até importante dizer, com esse embaixador. E também você tem a informação, outra apuração, a respeito de como os ministros do Supremo Tribunal Federal receberam essa história. Eles, inclusive, já assistiram esses vídeos, né? Esse que é um grande vídeo ali, e esses trechos foram revelados pelo New York Times, inclusive o ICL Notícias também teve acesso diretamente aos vídeos. Elô, pelo que você está apurando, o que os ministros devem fazer a partir de agora? Eu pergunto por questão do tal do clima político, né? Porque muita gente diz que não tem clima político para prender o Bolsonaro agora. Eu me pergunto quando que seria o clima político para prender Bolsonaro, né? Mas quero te ouvir a respeito disso. Para saber de clima político, viu, Elô, tem que saber qual está sendo a força da milícia. Porque você está mexendo com o Bolsonaro, você está mexendo com milícia, com miliciano e tal, né? Eu acho que, bom, essa história de milícia é complexa, viu? Porque acho que todo mundo, no fundo, acaba se mexendo com milícia porque ela está tão incrustada na estrutura do Estado e ela determina votos e a confusão é bem complexa. Mas a gente quer saber justamente o que o STF vai fazer. Vocês acabaram de conversar com um advogado que deixou muito claro que se ele resolver entrar numa embaixada dessas, a justiça não vai conseguir botar a mão nele. Não tem a tornozeleira eletrônica que resolva isso, né? Então, vários juristas foram às redes sociais hoje dizer que está tudo escrito lá na lei, que já está na hora de uma preventiva sim, que ele devia ser recolhido. Eu queria acrescentar uma informação aqui a respeito dessa conversa com o embaixador que o recebeu por 2 noites na embaixada. O governo brasileiro, ao se reunir com esse embaixador, transmitiu a ele toda a estranheza do governo brasileiro a respeito dessa iniciativa de recebê-lo e reiterou informações de domínio público sobre as encrencas legais do Bolsonaro, ou seja,
fizeram uma lista, né, dos problemas que ele vai enfrentar na justiça. E, obviamente, que o embaixador sabia disso tudo, mas para deixar claro, criar aquele constrangimento e deixar nos anais, né, da relação diplomática que isso tudo foi devidamente esclarecido. Mas o que resta saber agora é justamente o que o STF vai fazer. A gente já sabe que eles viram os vídeos, isso é informação concreta, eles viram esses vídeos e também a gente não imaginaria diferente, né? Se a gente viu, eles não teriam visto? Claro que viram. Já é uma discussão dentro do STF, mas a decisão final a respeito de qualquer medida, dizem, será tomada pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, resta saber agora o que fará Alexandre de Moraes. É uma responsabilidade, devo acrescentar, uma responsabilidade muito grande, né? Porque ele sabe que isso tem consequências políticas, ele sabe que haverá uma reação dos seguidores do Bolsonaro, porém, se não for agora, né, como vocês estavam dizendo, vai ser quando? Em que momento? Me parece que esse momento político talvez seja o melhor. Elo, e quando que ele não corroboraria, né, para esse discurso de mártir? Porque é isso, até o Guilherme Amado também conversando com o ministro do Supremo, foi isso que a coluna dele apurou, que os ministros estão com cautela porque não querem corroborar com o discurso de mártir do Bolsonaro. Agora, quando que ele não adotaria esse discurso? Não, há um certo temor também, né, da turma do Malafaia, né, da turma esses evangélicos mandados por Malafaia, ocupem as ruas também, protesto contra a eventual prisão de Bolsonaro. Mas eu quero destacar aqui do nosso blog, do ICL Notícias, né, a opinião do Cacai, Antônio Carlos de Almeida Castro, nosso parceiro aqui, né? Ele diz o seguinte, olha o que diz o Cacai, viu, Elô? Claro que passear na embaixada não pode ser motivo de prisão para ninguém, mas as circunstâncias indicam que era uma preparação para fuga, fácil de averiguar. E diz o Cacai, eu entendo que fugir é um direito do cidadão que pensa estar sendo submetido a alguma prisão injusta. O ministro Sepúlveda Pertence tem um voto lindo nesta linha, mas a jurisprudência mudou e hoje é sim motivo para prisão preventiva. Tá aí, Elô. Olha, eu acho até que, claro que quem está na iminência de ser preso tem todo o direito de ficar com medo de tentar fugir. Óbvio, quem tem culpa no cartório, então, vai tentar fugir mesmo. Foge Agora, logo. Agora eu acho que o Estado brasileiro tem obrigação de impedir que isso aconteça, porque ele tem muitos acertos ainda, né, com a justiça. Não é um caso nem dois, são vários inquéritos e eles estão apenas começando. Então, é obrigação do Estado brasileiro impedir que uma pessoa indiciada, futuramente indiciada, desapareça. Né? Isso tem que ser providenciado, isso não pode acontecer. E a gente já sabe, as medidas que foram aventadas hoje ao longo do dia não serão suficientes. E diria uma coisa a mais, acho que importa muito pouco, eu discordo disso que o Demore falou, eu acho que importa muito pouco se ele foi lá discutir um pedido de anistia ou não. Se ele já passou uma noite ou duas na embaixada, ele já deixou claro que ele já preparou o local para onde ele vai fugir. A intencionalidade é que eu acho que interessa, né? Não precisa você comprovar, ele pediu. Não, ele pode entrar lá daqui a uma semana e pedir, fazer o pedido de asilo, não vai ter nenhuma diferença. Ele pode ser aceito imediatamente se eles são tão parceiros. Por que não para então, Israel, isso aí né? realmente acho que... E por que não eu não sei, mas eu sei que ele sabe que ele tem ali como é que se diz? Uma fuga, um ponto de fuga, né? Um local para onde ele pode correr e se esconder. Então, se isso já está estabelecido, eu não sou advogada, obviamente, mas a gente falou com vários e a gente ouviu os depoimentos de vários juristas e advogados hoje que disseram que realmente está mais do que na cara que a intenção dele era dar no pé. Exatamente, está em destaque Alguém aqui no nosso site. Chat escreveu assim, podiam botar uma fralda eletrônica nele. Uma fralda eletrônica. Olha, a criatividade aqui no nosso chat não falta. Não falta, você tem mais alguma aí? Cautelares.
Não, eu vou nem me arriscar aqui, né? Porque tem de tudo. Será que ele Tem foi de tudo. dormir de conchinha com o embaixador? Não, bota uma fralda eletrônica Deus. que ele não foge. É porque tem que fazer piada também, né? Tem que fazer, né? Porque é tão macho, é imbrochável, não sei o quê. Então agora, aguenta, segura, né? Pois é, É incrível essa isso, história né? que a É Elo incrível. citou, só para não deixar de dar aqui a informação, o iclnoticias.com.br ouviu diversos juristas avaliando, inclusive tem o Cacai, né, um criminalista que a gente ouve muito, super, ultra experiente aqui falando sobre isso, né? Ele diz, claro, que passear numa embaixada não pode ser motivo de prisão, mas as circunstâncias indicam que era uma preparação para uma fuga fácil de averiguar. E Marco Aurélio Carvalho, Pedro Serrano, vários juristas falando a respeito disso, você pode encontrar no nosso site. Isso aí. O Cacá, a gente tinha mostrado agora, né, essa posição dele. Mas eu acho que é isso. Agora, eu concordo com você, Gabi e Elo. Eu acho que é claro que a justiça tem que avaliar o momento político. Tem que avaliar, porque você está mexendo com forças de ignorância do país, né? Que é uma massa de gente ignorante, que ignora, que não conhece a realidade. Mas tem hora que a justiça tem que, né, da justiça que vem Eu acho que a não pode clava só forte, né? levar. Do ergues da Pois justiça, né, a Chico? clava Não pode forte. só Tem que- ficar levando Não. em conta o momento Manda a clava político. Existe, forte. existe um caráter educativo nisso tudo também. Para que Claro. existe a justiça, se não é para a gente punir os crimes para que eles não se repitam, para que as pessoas temam, entendam que aquilo está errado e não façam, né? É isso, então isso tem que ser Tá. feito. Está no hino nacional, né? Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que o filho teu corre da luta, medroso, covarde. Olha, o The Guardian, um dos jornais mais importantes do Reino Unido, também deu uma notícia. A Márcia me avisa aqui agora. Cadê? Põe aí o The Guardian para nós. Tá aí. Tá aí, ó. Eu não consigo ler aqui. Vê se você consegue ler daí. Tá aí. Jair sim. Bolsonaro Obrigada, se Elo. escondeu, supostamente se escondeu na Embaixada da Hungria depois de aliados dele serem presos. Tá vendo? Que É beleza, o né? patriota. Verás que o filho do filho teu carga de medo da luta. É isso. É isso. E da justiça. Repercussão internacional. Né? Lembro que o presidente Lula, preso injustamente, alguém falou ao ouvido dele: por que o senhor não pede asilo? Ele falou: não, eu não devo nada. Passe o tempo que eu passar preso, eu vou me defender com as leis e com a justiça do meu país. Passou 500 dias preso e saiu pela porta da frente. Era exatamente isso que eu estava falando, né? Então você compara um comportamento e outro. Quem não tem culpa no cartório ficou e se defendeu. Mas quem tem culpa no cartório e sabe o que fez, né? Tá com medo. Agora, eu achei super interessante essa matéria ter saído, primeiro lugar do mundo, ter saído no New York Times. Claro que foi um trabalho do mérito do jornalista do New York Times, mas a gente também sabe que muitas vezes existem interesses outros, né? Existe a mãozinha da CIA, às vezes, em algum lugar, para que isso fique conhecido. A gente sabe que o governo dos Estados Unidos está numa luta gigantesca contra a extrema-direita, tentando evitar de toda maneira que Trump seja reeleito. Então, é claro que imediatamente a gente vê uma notícia dessa, a gente também já começa a elocubrar um pouquinho, né? Claro que a gente, né, não está aqui batendo palma e viva Joe Biden depois do massacre, da chacina, do genocídio contra o povo palestino. Mas espera aí, Donald Trump consegue ser pior ainda. Então que venha Biden de novo. Vai ser mais complicado. Inclusive, para Gaza vai ser mais complicado. Muito mais. Se ele for eleito. Agora, hoje os Estados Unidos deram uma meia trava, né? Assim, tomaram uma atitude um pouco menos radical e se abstiveram numa votação na ONU sobre um pedido de cessar-fogo. Então, a resolução passou, porque finalmente os Estados Unidos não bloquearam. Foram 14 votos a favor e uma abstenção, a abstenção dos Estados Unidos, que disse que não ia votar a favor do texto porque ele não faz uma condenação suficiente do Hamas e não condiciona a libertação dos reféns israelenses que ainda estão
com o Hamas ao cessar-fogo. As duas coisas têm que acontecer em paralelo, mas não existe uma vinculação de uma coisa com a outra. Então, é um pedido de cessar-fogo, foi aprovado para o mês do Ramadã, para se criar, então, o caminho para que haja um cessar-fogo permanente e sustentável. Então, foi um primeiro passo, desde que esse conflito começou, importante e unificado na ONU, apesar da abstenção dos Estados Unidos. E ele tem caráter ele tem que ser cumprido, né? Não é aquelas resoluções da ONU que podem não ser cumpridas. Ele pede uma ação e essa ação tem que ser seguida. Então vamos ver agora o que vai acontecer, né? Muito Beleza. bem. Aqui, só para a gente fechar o tema, né? Débora Pamplona dizendo, eu acho que foi uma festa do pijama. A Eva Donda dizendo que a justiça tem que agir antes que ele Festa fuja. de pijama, dormir de conchinha. É isso, gente. Fralda Aqui no chat, eletrônica. pessoal não para de ter suas teorias do que ele foi fazer lá na Embaixada da Hungria. Agora, Elô, hoje a gente teve... O Supremo Tribunal Federal formou uma maioria de votos para manter presos os suspeitos de mandar matar a vereadora Marielle Franco e o motorista dela, o Anderson Gomes, né? Ontem esse caso foi revelado, a Polícia Federal prendeu os três, né? Os irmãos Brazão, Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, também o irmão dele, o Chiquinho Brazão, deputado, e o Rivaldo, né? O Rivaldo que era delegado, o Rivaldo Barbosa e chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. A gente vai conversar a respeito disso, retomar essa repercussão do que a gente está chegando, parece, na elucidação de fato do caso Marielle. A gente vai conversar com a ex-deputada estadual Cidinha Campos, que relatou, inclusive, ter sido ameaçada de morte por Domingos Brazão na época que eles eram colegas na Alerj. Quero dar boa noite para a deputada. Obrigada, deputada, por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda aqui ao ICL Notícias, segunda edição. Boa noite a todos. Eu tenho muito prazer em estar na companhia de vocês e matando a saudade do Chico Pinheiro. Chico, um beijo para você. Para você também. Deputada, conta para gente... Tem jeito o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é a estrutura política, a estrutura do poder. Aí eu falo de deputado, de gente do Tribunal de Contas, já havia sido denunciado presença junto ao crime de juízes, desembargadores, Polícia Civil, Polícia Militar. Tem jeito ou tem que federalizar tudo para ver se na investigação de milícia e de narcotráfico a gente consegue sanear? Olha, Chico, eu não sei. A gente, quando vê alguma coisa dar certo, quer repetir a fórmula. Mas a cópia não é bom. Entendeu? A federalização não é uma boa. Nós temos a nossa polícia. Nós temos que prestigiar a nossa polícia. Está cheio de gente boa lá. Tem algumas pessoas, como o Rivaldo, por exemplo. Mas a polícia do Rio de Janeiro é muito boa para dar conta do que acontece aqui no Rio. Só uma polícia muito boa. Quem é que consegue combater ao mesmo tempo milícia, tráfico e político? Tem que ser muito bom no serviço e a nossa polícia é boa. Eu não acho que a federalização seja o caminho. Eu acho que o caminho é a escolha dos políticos, por exemplo. Eu acho que todo mundo devia contribuir no que pudesse para que fosse feita uma escolha melhor daqueles candidatos que possam nos representar. Pois é. Nós estamos subrepresentados, ou quando não é pior, mal representados. Mas aí então, elegem o Brazão... Por falar em má representação... Pois é, então, por falar em má representação, eu queria perguntar para a senhora, essa grande voz da rádio carioca, né, que os cariocas conhecem tão bem, a senhora enfrentou de perto esse Brazão, né? Esses políticos, essa força política. A senhora foi ameaçada em 2014, a senhora denunciou isso na Alerj, mas a primeira ameaça aconteceu dentro de uma reunião de líderes. Então, eu queria que a senhora contasse um pouco o contexto dessa ameaça e o que aconteceu, porque se essa ameaça é feita e nada acontece, também é bem complicado, né? Inclusive, eu queria só complementar a pergunta da Elô, deputada, e perguntar de que forma o Domingos Brazão, ou o Chiquinho Brazão, perdão, ameaçava as pessoas na Alerj.
Olha, quando eu me disse ameaçada, ninguém se solidarizou. Eu estou recebendo solidariedade agora que ele foi preso. Mas na hora que ele estava solto, que eu precisava, pouca gente veio me hipotecar solidariedade. Eu precisava naquela hora. Agora é mole. Naquele tempo, quando eu fui para a tribuna da Alerj e disse que ele estava me ameaçando de morte, quando eu disse tudo que ele fazia de errado, ninguém moveu uma palha para caçar esse homem. Ele tripudiou e foi acabar lá no Tribunal de Contas do Estado, analisando as contas de todos os municípios do Rio de Janeiro. E daí fez o irmão político e agora já estava fazendo filho. Nós precisamos dar um basta nessas escolhas. A escolha por dinheiro. Quem tem dinheiro elege. Precisa acabar com isso. É preciso ter espaço para discussão política. Nós não podemos deixar de falar. Como é que pode um candidato, por melhor intenção que tenha, tendo o espaço de 1 minuto, ser eleito? Não vai ser eleito nunca. O sistema político está errado. Sabe? Então, agora, se descobre o que já estava descoberto há muito tempo. Pelo menos para mim, desde 2004, que eu denuncio o Brasão. E nada aconteceu. Eu hoje estava revendo Agora, a senhora tá? Processos, etc. Eu descobri lá que eu denunciei o Brasão na Receita Federal, a temida Receita Federal. Todo mundo tem pavor, o imposto de renda, imposto de renda. Pois bem, ele declarou num ano que tinha recebido 2 milhões, vamos deixar barato, 2,5 milhões. Daí eu fui ver tudo que ele tinha comprado, dava 11 milhões. E a Receita Federal disse, desculpa, foi engano. Ele também disse, desculpa, foi a minha contadora. E ficou por isso mesmo. Aqui nem o Al Capone seria preso. Olha, isso me lembrou demais uma situação que a gente tem enfrentado igualzinha. Arthur Lira faz a mesma coisa. A gente já mostrou as contas dele aqui e como que elas não batem com o que ele diz que tem. Então, isso é mais comum do que a gente pensa. Agora, a senhora, me parece, se surpreendeu com a prisão do Rivaldo, que foi o chefe da Polícia Civil, que lhe procurava muito, inclusive, no seu gabinete, não é? Ele frequentava meu gabinete, como frequentava outros gabinetes da Alerj. Mas eu tinha por ele um apreço enorme. Aquela cara de anjo barroco que ele tem me convencia de que ele era uma pessoa boa. Assim, ele enganou não só a mim, mas a mãe da Marielle, a irmã da Marielle, toda gente de boa fé que acreditou nele. Ele se mostrava empenhado em resolver problemas na polícia. E assim, ele ia no meu gabinete e perguntava coisas. E eu dizia, eu não acredito, eu não sei, eu não quero pensar no pior. Que ele tenha usado as coisas que eu disse para ele para proteger os dois da família Brasão. Eu não acho que... Não sei. Pode ser até isso, mas isso seria o pior dos planos da minha intuição. Mas ele agia quase como se ele fosse um agente duplo, porque ele buscava informação com as pessoas na Alerj, mas ele estava impedindo a investigação ao mesmo tempo. Eu não entendi o que você falou. Ela não está ouvindo. Eu estou dizendo que a impressão que a gente tem é que ele funcionava quase como um agente duplo, porque ele buscava informações com as pessoas, mas, na verdade, ele estava tentando minar e impedir a investigação. Está tendo eco a sua voz, está complicado para mim. Ela está me ouvindo, deputada? Está me ouvindo? Agora estou. O que a Elô está levantando é o seguinte, ele era um agente duplo, porque ao mesmo tempo que ele inspirava confiança, ele trabalhava para encobrir o crime. Pois é, mas é tão difícil, eu não consigo descobrir nenhum agente único, imagine duplo. Pois é. Eu não consigo descobrir quem é o agente.
da maldade, o sujeito da maldade. Pois é. Entendeu? Mas olha aqui, a senhora falou. As pessoas entram na gente e vêm com boas propostas, com bons discursos. E ele não tinha um histórico que pudesse me levar a acreditar que ele fosse uma pessoa má. De repente, é por isso mesmo, ele era um agente duplo. Pois é. E assim enganou a mãe da Marielle, enganou o pai da Marielle, os irmãos da Marielle, enganou a mim. Mas olha, a senhora está me ouvindo bem? Cidinha, você está me ouvindo bem? Agora estou. Está me ouvindo bem? Pois é. A proposta que eu comecei não foi federalizar o Rio de Janeiro, não é intervenção. Mas era pelo menos. Não, pelo amor de Deus. Não, pelo menos. Eu sei que você seria incapaz disso. Pelo menos. Eu sei que você seria incapaz disso, Chico. Mas pelo menos fazer uma investigação sobre milícia a partir de uma força federal. Por quê? Porque me desculpe, mas eu discordo da senhora. Eu não sei até que ponto. Eu sei que há agentes da Polícia Civil e da Polícia Militar, gente séria, mas eu não sei até que ponto que as pessoas sérias nas polícias civil e militar do Rio têm voz de comando. Não sei, sinceramente, eu não sei. Eu sei que a hora que matam a Marielle e o Anderson, ou outras pessoas aí, você tem ex-PM tal, ex-PM o da Nóbrega, Adriano da Nóbrega, ex-PM Rony Lessa, ex-PM Elcio Queiroz, ex-PM não sei das quantas. Aí vem Polícia Civil, o sujeito, é o delegado-chefe da polícia. Quer dizer, a gente não sabe como confiar. Eu defendo que se investigue milícia, seja por uma CPI e por uma força federal. Não dá para meter a mão na milícia confiando na milícia que está dentro das polícias do Rio. As milícias são constituídas, na sua maioria, por policiais. É isso, em última análise, né? Yeah. Então, talvez seja isso. Mas eu não acho, eu acho que o Rio de Janeiro precisa sair dessa pelas suas próprias pernas, pela sua própria força, pela sua própria polícia. Eu fui muito prejudicada pela polícia nesse sentido da investigação do Brasão. Mas eu sei que aqui tem jeito. Tanto que em 1 ano resolveram o caso da Marielle. Opa, resolveram o caso da Marielle depois que o presidente Lula assumiu e botou a Polícia Federal em cima, porque se Bolsonaro tivesse vencido a eleição, a gente não andaria um passo. Com o auxílio da Polícia Federal, não foi a Polícia Federal sozinha. Mas foi fundamentalmente. Também reconheço que a Polícia Federal é indispensável para resolver alguns problemas. Por exemplo, por que a Polícia Federal não investiga patrimônio? A gente pegaria o Al Capone, no caso o Brasão. Ele ficou rico em 1 ano, milionário. Ele era um cara que vendia sucata. Quantos chefes de polícia do Rio de Janeiro, da Polícia Militar, quantos tenentes, capitães moram em casas suntuosas, andam com carros importados na cidade e todo mundo acha normal. E o seu Brasão também. E o Rivaldo, ninguém olhou antes, né? O Rivaldo tinha um salário de delegado. Né? Eu vi hoje que a esposa dele chegou a movimentar 900 mil reais no mês, né? Com negócios. Ora, tem que investigar mesmo, mas eu acho o seguinte, não vai ser nem o PT do Quaquá que não acredita, o deputado Quaquá, foi prefeito de Maricá, que disse que não acredita, não. Porque é o seguinte, porque a promiscuidade no Rio de Janeiro... O que o Quaquá tem com isso? Hein? O Quaquá disse que não acredita. O Quaquá disse que não acredita. Ele disse que não acredita. O que eu estou dizendo, nem você me entende, nem eu não estou me fazendo entender e também não estou te entendendo. Não estou te entendendo. Você está tripudiando em cima da polícia e não é ela. Culpada. Não estou tripudiando em cima da polícia. E eu sou política, eu sou polícia. Não,
Cidinha, eu não estou tripudiando em cima da polícia. Eu estou falando devagar, porque eu sei que você está com problema de áudio. Não, eu estou dizendo o seguinte, que essa investigação, eu acho que as forças policiais do governador Cláudio Castro não dá conta dessa investigação. Não dá conta. Eu acho que o Cláudio Castro não dá conta. Ah, também. Não são as forças policiais. É. O Cláudio Castro é a política. E ele foi eleito, ele entrou no rabada do outro e depois foi eleito sozinho. Eleito com uma votação expressiva. Então somos nós que não sabemos votar. Também. Pazuello, Bolsonaro, tudo somos eleito. nós mesmos. Brazão, Pazuello, Bolsonaro, tudo eleito aí. Quer dizer, tem que haver um trabalho de educação política urgente, não é? Tem que haver uma polícia, talvez seja esse o caminho, que vai de encontro àquilo que você está dizendo, que é a federalização de algumas investigações. Claro, Chico, claro. Por exemplo, da Receita Federal. Não pode ser feito pela Polícia Estadual, tem que ser a Polícia Federal. Veja bem, você faz uma declaração de imposto de renda, eles caem dentro e você é chamado para se explicar se tiver R$10 de erro na sua conta. O Brazão declarou 2 milhões que ele tinha ganho. Na verdade, eu levantei 11 milhões. E ficou por isso mesmo. Ele não foi preso por roubar o país. Ele estava roubando ali, mas ninguém fez nada. Quer dizer, esse dinheiro não é levado em consideração. Só o dinheiro ali que rouba de miudeza, esse dinheiro é dinheiro nosso. Ele está roubando porque eu contribuo, você contribui, todo mundo contribui. E ele... Ah, não, desculpa, foi engano, minha contadora se enganou. Como se enganou em 3 vezes aquilo que ele tinha que declarar? Então, eu acho que a polícia, a Receita Federal, um órgão federal, teve chance de pegar o Brazão, não pegou. A Polícia Federal só agora pegou o Brazão. Mas por que não fez alguma coisa antes? Será que ela precisa ser chamada a agir para fazer alguma coisa? É preciso federalizar um assunto para a Polícia Federal agir? Não. Ela pode investigar, como qualquer policial pode. Não vamos nos perder nessa discussão que não leva a lugar nenhum. A verdade é a seguinte, ele roubou, ninguém fez nada. Ele matou, ninguém fez nada. Tem um monte de crime dele que precisa ser... Ele está aqui do meu lado e me dá ódio ver esse sorriso, porque era esse sorriso que ele dava para mim quando me perseguia e me ameaçava. Que tipo de ameaças ele fazia, deputada? Porque a senhora, inclusive, conversou com o nosso colega Guilherme Amado, e uma das frases foi muito forte, que a senhora disse que ele passava por mim e falava, eu vou te matar, e te xingava, né? Então, eu queria que a senhora pudesse fazer um relato. Eu vou te matar. Era isso. E eu dizia isso no plenário, ele está me ameaçando. Eu contava para a Leste inteira, sabia? Eu tive revendo alguns discursos meus, só não vê quem não quer. É só entrar no Google e procurar. O que eu falava dele? O que eu falei de vários deputados? A minha implicância não era com o Brazão só. A minha implicância era com o sistema. Essa roubalheira desenfreada que acontecia lá. Como é que ninguém percebeu que esse homem enriqueceu na política em 2 anos? Eu também quero aproveitar e fazer uma última pergunta aqui, porque a Heloísa Vila estava tentando fazer a pergunta e aí a senhora não conseguiu. Sim, é a última pergunta que eu tenho para fazer a respeito disso, de o que o Rivaldo procurava saber com a senhora, se a senhora estiver me ouvindo, o que o Rivaldo, o delegado, procurava saber com a senhora a respeito do Brazão. Ele não procurava saber nada a respeito do Brazão. Mas era, o assunto, ele não chegava lá. O que você tem do Brazão aí para mim, Cidinha? Não. Ele era articulado. Ele chegava, oi, Cidinha, vim te ver, tomar um cafezinho com você. Ah, tudo bem, como vai o senhor, tal. E quais são? Ele sabia que eu estava num clima Brazão.
que naquela semana eu estava discutindo o Brasão. E daí era natural que se falasse sobre esse assunto. E daí a gente falava sobre o Brasão. E eu, inocentemente, me abria alguma... Ó, eu estou vendo aqui na televisão o Geniton. É outro que vivia lá no meu gabinete. Eu vou fechar as portas da polícia para o meu gabinete? Não, as minhas portas estavam abertas. E coube à polícia investigar o Brasão. E agora ele está preso. E eu espero que não seja solto rapidamente, como tem acontecido. Eu vi uma coisa muito interessante num discurso que eu fiz, não era nem contra o Brasão, era contra um outro deputado, que depois daqueles discursos, olha, o tempo contado em fraude. Depois desse discurso, foram afastados 3 governadores, 5 não sei o quê, 10 não sei o quê, 10 não sei o quê lá. A gente conta o tempo em pessoa que frauda o estado do Rio de Janeiro. Pelo menos nesse site contaram assim. A minha cachorrinha latindo. Nem ela está gostando da minha entrevista. Maravilhoso. Não, mas pode concluir, isso, deputada. Chico. É isso. Não, é isso. Então, bom. eu acho que a gente precisa ter mecanismos de proteção à população, desde o voto. A população, você vê que esse homem da Polícia Rodoviária Federal estava tentando impedir a votação. E assim tem vários. É a sua teoria, Chico. Entendeu? Mas ele era federal, Chico. Claro, não, Ele mas era ele federal, era era um Bolsonaro, é outra picareta coisa. daquele. Ele era Bolsonaro, é outra coisa. Ele era amarra-cachorro do Eu não Bolsonaro. sei se primeiro era Bolsonaro, eu não faço essa conta nesse sentido. Primeiro é isso, segundo é aquilo. Primeiro, ele era um ladrão, na minha opinião. É. Primeiro, ele era um safado. E depois ele era um Bolsonaro. Não sei o que vem antes, uma coisa ou outra, né? Deputada, Cidinha, obrigado demais. A gente Oi. tem... muito obrigada pela sua presença aqui. Quero agradecer Muito bom. imensamente a ex-deputada estadual Cidinha Campos. Ela foi ameaçada de morte pelo Domingos Brazão na época que eles eram colegas de Alerj. Trouxe aqui relatos para a gente. Obrigada pelo seu tempo, obrigada por conversar com a gente. Eu é que agradeço muito a vocês. Desculpa se eu sou tão enfática assim, mas que esse final de semana foi muito significativo para mim. Eu imagino. Eu estou desde 2004 esperando a prisão desse homem. Finalmente aconteceu e eu vou tomar um porre de felicidade. Isso aí, que coisa boa. Obrigada, deputada. Tchau, Chico. Tchau, querida. Tchau, obrigada. Até mais, deputada. Deixa eu chamar o Chico Sá e o Chico Otávio para conversar com a gente também. A gente continua falando a respeito disso. Elô, obrigada, querida. Um beijo para você. A gente se vê de novo essa semana. Tchau, Elô. pessoal, até amanhã. Até. A gente vai conversar de novo, né, continuar falando sobre o caso Marielle, né, para a gente analisar como é que o crime organizado está infiltrado na Polícia Civil do Rio de Janeiro. Inclusive, né, o Hélio Lu já dizia isso, né, que era tudo uma coisa só ali. A gente vai falar mais especificamente do papel do delegado, né, o Rivaldo Barbosa, no assassinato da Marielle. Chico Sá e Chico Otávio, também jornalista. Chico Sá você já conhece, está aqui todo dia com a gente. E o Chico Otávio também estava com a gente ontem no programa especial que a gente fez na cobertura do caso Marielle. Boa noite, Chicos, né? Agora eu estou com uma trinca de Chicos. 3 Chicos. Nossa! Meu xará Chico Sá, um beijo para você. E Chico Otávio, consultor da grande série que a Globoplay fez, Vale o Escrito. Você sabe onde é que a coisa está pegando, né, xará? Sei sim. Vamos conversar. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigada, Chico. Vamos começar, então. A gente vem falando muito sobre o papel do delegado, né, o Rivaldo Barbosa, sobre como essa prisão chocou também os amigos, os familiares da Marielle. Ele era uma pessoa de confiança da dona Marinete, a mãe da Marielle, da família. Inclusive, eles eram contra justamente federalizar logo no início essa investigação,
por conta de acreditar de fato que o Rivaldo resolveria esse caso do assassinato, né? Hoje cedo, inclusive, a gente conversou com a única sobrevivente do atentado, a Fernanda Chaves, e ela relatou que a própria Marielle confiava, no Rivaldo Barbosa. A Polícia Federal já aponta que ele planejou, né? Ele foi coautor, enquanto os irmãos Brazão foram os cabeças, né, os mandantes do assassinato. O Rivaldo foi quem planejou de fato. Ele, inclusive, sugeriu ali que a morte, o atentado contra a Marielle não fosse, por exemplo, na frente da Câmara Municipal, para que as pessoas não ensejassem ali, porque as pessoas acreditassem que foi um crime político, enfim. Ele também, como a Cidinha Campos agora falou do Geniton Lages, foi o próprio Rivaldo que indicou o Geniton Lages para ficar à frente desse caso. Enfim, o Geniton, inclusive, até escreveu um livro sobre esse caso, né? Mas não há indícios, inclusive, de que ele sabia de que o Rivaldo Barbosa, ele meticulou todo esse caso. Só para deixar claro aqui. Bom, quero ouvir você primeiro, Chico, Chico Otávio, porque eu falo Chico aqui, os três vão me responder. Mas quero te ouvir primeiro, Chico Otávio, a respeito dessa apuração toda. Como é que você recebeu, né, a notícia do Rivaldo Barbosa e de que maneira ele tentou embaralhar e conseguiu embaralhar toda essa investigação? Bom, primeiro eu queria dizer com maior honestidade, não me surpreendeu, não me chocou. Eu, junto com a colega do Globo, Vera Araújo, nós entramos nessa cobertura desde o primeiro momento. 1 ou 2 dias depois do crime, eu estava assumindo essa cobertura no Globo, junto com ela. E assim, desde esse primeiro momento, a gente estranhou muito o fato da DH Capital, a Delegacia de Homicídios da Capital, cujo titular era Geniton Lages, investir, apostar, priorizar numa única linha de investigação que apontava para o mandante, vereador Marcelo Siciliano, então vereador Marcelo Siciliano, e o executor Orlando Curicica, um miliciano daquela região. E aí a gente, assim, até por conta disso, né, conscientes de que um crime dessa envergadura, ele exige que a polícia aposte em todas as linhas de investigação, e nesse caso ela só estava investindo numa única linha, a gente começou a desconfiar e cobrar e pressionar. E toda vez que a gente ia a DH, eles davam a mesma resposta, que estavam negociando uma delação premiada de Orlando Curicica, que estava preso na época em Mossoró. Aí a gente ficou esperando, olha, vão resolver o caso, o Orlando vai assinar essa delação e vai esclarecer tudo o que aconteceu, assumindo de fato a execução. E eu voltamos à delegacia uma semana depois, nada resolvido. Faltava falar com o advogado. Mais uma semana, nada resolvido. Faltava falar com a mulher do Orlando. Terceira, quarta semana, nada resolvido. Tinha que ir a Mossoró acertar os últimos detalhes da confissão. Aí teve um momento que a gente desconfiou de tudo. E aí nós, Vera e eu, resolvemos entrevistar o Orlando, né? Passar por cima da delegacia, entrevistar o Orlando. O juiz corregedor de Mossoró autorizou uma entrevista por escrito. Ele nos respondeu, né? Isso demorou um certo tempo. E essa resposta, sim, essa nos surpreendeu. Porque ele disse o seguinte, olha, eu não estou negociando nada de delação premiada, não há essa negociação. Eu não matei Marielle, eu sou inocente nesse ponto. E mais, eu, para proteger os meus negócios milicianos em Curicica, isso é uma prática recorrente nas organizações criminosas, eu pagava uma propina mensal para a Delegacia de Homicídios, uma espécie assim de mensalão da DH. E quem era o titular, quem era o diretor da divisão nessa época? Rivaldo Barbosa. Gente, isso foi manchete do jornal, isso detonou essa linha de investigação que apontava para Orlando e Siciliano, e desde então
o Rivaldo submergiu, foi trabalhar em funções burocráticas dentro da Polícia Civil, e eu confesso, só pude rever o Rivaldo agora, quando ele desce do avião em Brasília, já na condição de preso do caso Marielle. Então, para mim, não teve surpresa alguma. Chico Sá, também queria te ouvir sobre isso, querido. Eu acho que pela experiência do Chico Otávio, né, é fundamental a gente ouvir de que inclusive, eu fiquei surpresa, Chico, que você disse que não ficou surpreso, porque até pessoas no entorno da Marielle, o próprio Marcelo Freixo também ficaram, mas eu quero te ouvir, Chico Sá, a respeito disso também, porque, inclusive, a Juliana Dalpiva, queria só acrescentar aqui uma informação de contexto, a PF descobriu até um enriquecimento milionário do delegado Rivaldo Barbosa, incompatível com os ganhos declarados por ele. Essa informação é da coluna da Juliana Dalpiva. Mas tá cheio de policial assim no Rio, tá cheio. Policiais ricos. Boa noite, Charás, né? Boa noite, Chico Otávio, Chico, Gabi, audiência. Se o Chico Otávio falou, eu assino embaixo e mando para o cartório. Eu acho que ele não tem repórter que conheça mais, né, essas histórias complexas do Rio, complexas mais ainda para a gente que está em São Paulo, está em outros territórios. O que me surpreendeu no caso do delegado é que ele era professor de teoria do delito na Estácio de Sá. Tem cada curiosidade nessa história, né, Chico, que é realmente de estarrecer. Mas eu queria te fazer uma pergunta, uma observação. O Chico Pinheiro tentou fazer com a deputada, com a Cidinha, mas ela não entendeu bem direito. E eu, como sou um cidadão esperançoso, você que conhece tanto essa máfia, essa questão intricada do Rio das milícias, do Rio da polícia que se confunde com bandido, o Rio dos políticos junto com isso tudo, com essa história toda, você tem alguma esperança de que as investigações agora prossigam a partir desse escândalo, que talvez tenha sido o maior do Rio de Janeiro? Você tem alguma esperança que a gente possa ter um Rio sem uma política que se confunde com a bandidagem? Pelo menos um cenário um pouco mais otimista? O que é que diz essa cabeça de repórter aí? Gente, o Chico Pinheiro tocou num ponto assim fundamental, né? Ele falou em federalização, acho que a Cidinha não entendeu muito bem, mas esse é um ponto fundamental. Primeiro, o inquérito do caso Marielle, do Mando, vai continuar. Tanto é que nesse dia de domingo, a polícia fez operações de busca e apreensão, especialmente nos endereços ligados ao Giniton, ao próprio Rivaldo e a um inspetor de polícia, que eu me lembro bem na época, era o braço direito do Giniton na investigação. Ele era o cara que ouvia todos os depoimentos importantes, que é o inspetor Marquinhos. Então, assim, a investigação da Marielle, do caso Marielle, vai continuar, sem dúvida alguma. Agora, eu sei que o Rony Lessa, né, o cara que atirou na Marielle, ele também abordou outros crimes, inclusive crimes de homicídio atribuídos a ele, admitindo a culpa. E isso abre um caminho, né, para você entender essa rede de proteção que essas organizações criminosas, nos quais se enquadram a milícia e a contravenção, contavam, né, junto às autoridades de segurança pública para garantir essa impunidade. Crimes importantes que ficaram sem esclarecimentos, como o caso do Falcon, que é ex-presidente da Portela, o miliciano Pereira, o filho do Piruinha, que é o Piruinha, personagem da série Vale o Escrito. Todos esses crimes ficaram sem esclarecimento, ficaram em aberto. Agora, não será competência da Polícia Civil, não será mais competência da Polícia Federal do Rio investigar esse tipo de crime. Vai para a mão de quem? Eu acho que tinha que ter mesmo uma investigação sobre o crime organizado no Rio, milícia,
milícia, que envolve polícia e vários poderes, jogo do bicho e até tráfico, mas milícia e jogo do bicho e alguns pastores que estão associados a isso para lavar dinheiro. Agora isso, Charás, só com a Polícia Federal em cima, porque você confia no delegado Rivaldo e o delegado Rivaldo é bandido, é criminoso. Mas eu quero dizer aqui, porque ficou mal entendido para a Cidinha, que gosta tanto da Cidinha, né? Eu quero só terminar aqui citando o fascínio que eu, menino de Belo Horizonte, tinha quando ia ao Rio de Janeiro. Essa cidade que Pedro Nava dizia assim, cidade onde tudo se podia, uma cidade mágica, maravilhosa. Eu quero lembrar 2 cariocas que eu sei que vocês gostam muito, Aldir Blanc, Paulo César Pinheiro. Ah, e mais, e Moacir Luz, que fez a melodia, né? Saudades da Guanabara. Eu chorei com saudades da Guanabara, refugindo de estrelas claras, longe dessa devastação. Na vista chinesa, solucei de dor pelos crimes que rolam contra a liberdade. E ele termina dizendo o seguinte: Brasil, tira as flechas do peito do meu padroeiro, que São Sebastião do Rio de Janeiro ainda pode se salvar e ainda pode nos salvar. Eu queria estar isso em homenagem póstuma a Aldir, em homenagem a Paulo César, meu sobrenome, Pinheiro, e a Moacir Luz. Tira as flechas do peito do seu padroeiro, que São Sebastião do Rio de Janeiro ainda pode se salvar. Mas não com essa política de Cláudio Castro, com milícia, com Malafaias. Aí não tem salvação, velho. Não tem. É isso. Só para terminar. Aí fica difícil, Chico. Obrigada, Chico Sá, Chico Otávio, é um prazer te receber aqui sempre. Chico Otávio, volte mais vezes. O Chico não vou nem falar, né? Porque a gente se vê todos os dias aqui. Obrigada. Amanhã eu tô de volta. Eu queria avisar para vocês ó, que o Bolsonaro tá ouvindo uma bandinha, uma banda. O Chico falou de música. O Bolsonaro tá ouvindo agora uma retreta, uma banda de música lá no Teatro Municipal, na maior tranquilidade do mundo, viu? Aqui em São Paulo, né? Acontecendo aquela homenagem a Michele Bolsonaro. Mas não estava proibido ser no Teatro Municipal? Não estava proibido? Não tinha sido proibido? Foi estabelecida uma multa. Foi estabelecida uma multa de R$50 mil. Eles vão pagar a multa e tá lá. Vão homenagear também o prefeito Ricardo Nunes, que a essa altura é o mais bolsonarista dos bolsonaristas. Estão todos juntos, felizes, dançando uma valsa no Municipal. Olha, saiu barato, botou a banda da Polícia Militar. Agora tem 2 questões. Primeiro, o aluguel só da parte do teatro é 150 mil, Chico. E alugar o teatro inteiro, Reinaldo Azevedo apresentou uma planilha de custos. É mais de R$300 mil. Pagou 50 de multa, pagou pouco. Usou a banda da PM. Agora cabe investigar se o senhor Ricardo Nunes não está fazendo campanha antecipada para prefeito, fora de época. Foi ele que bancou isso. Ô Chico, o pior é a afronta, né? É uma multa imposta pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e na afronta eles resolveram passar por cima, pagar a multa e fazer. Isso é que é pior, a essa altura. Tá bom. Bem, é isso então, meus queridos. Chico Otávio, vou te chamar mais. Volte, você é uma preciosidade. É pena que está com pouco tempo hoje, já estouramos tudo. Obrigado pela oportunidade. A gente que agradece, Chico Otávio e Chico Sá. Um abraço, até mais. A gente vai chegando ao final por aqui, mas eu tenho aquele recado final, né, sobre uma campanha que a gente está fazendo aqui. Para quem não está nos acompanhando no noticiário de hoje, a gente tem conversado muito sobre os atos golpistas do 8 de janeiro, repercutindo no noticiário até hoje, sobre atentados contra a democracia, e esse é talvez o mais simbólico, né, desses atos que exige uma punição, exige investigação
Na próxima semana, no dia 1º de abril, o golpe militar vai completar 60 anos, foram 21 anos de regime autoritário, de pessoas torturadas, de pessoas perseguidas. Então, por isso, hoje a gente está lançando esse alerta, né? Essa campanha para combater desinformação e também as ameaças contra a nossa democracia, que é o golpe nunca mais. E a gente te convida para defender a democracia junto com a gente e o nosso jornalismo, né? Que tem como premissa justamente defender a democracia. Então, você pode entrar para o ICL, para a nossa comunidade ICL, ter acesso a todos os nossos cursos, todo o nosso conteúdo também, documentários exclusivos. Então, você pode acessar Aliás, a gente tem um link, eu acho, específico para o ICL Notícias segunda edição. A gente estava com o link do Em Detalhes aqui, mas agora, no Em Detalhes também você pode entrar, mas aqui pelo ICL Notícias segunda edição é icln2.com.br para você fazer a sua assinatura, apoiar o nosso jornalismo, também garantir bônus imperdíveis, mas aproveita que é por tempo limitado. Então, se você apoiar o nosso jornalismo, você está defendendo junto com a gente a democracia. Vamos nessa, então, Chico? Vamos nessa? Coragem, que hoje é segunda-feira. Só começando. Coragem, que hoje é só... E que a impunidade não vigore, não reine. Não prevaleça. É isso aí. Esse é o recado. Boa noite. Aqui, ó. Um yes de longe, assim, ó. Aqui. Estaremos juntos essa semana. Boa noite para você que nos acompanhou por todos os canais. Eduardo Moreira, Instituto Conhecimento Liberta e também o Com Brasil. Até amanhã. 60 anos depois do golpe civil-militar que nos levou ao abismo, o quanto ainda resta de ditadura em 2024, no futuro imediato do Brasil? Quanto temos ainda que lutar? É porque essa articulação golpista repetiu-se na era Bolsonaro, com a diferença de que o golpe fracassou. Esse temor do comunismo, até hoje é o mesmo método, a mesma coisa, manipula a sociedade, informações. A história ensina que, sem memória, não há futuro. Acho que a evocação da memória, princípios que representavam aqueles grupos em 64, permanecem muito vivos, né? Deus, pátria, família e liberdade, né? São, inclusive, lemas declaradamente de extrema-direita.